eu sou a professora Gislaine e vamos a mais uma classe de língua espanhola. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a construção de sentidos, de significados em palavras a partir do contexto, certo? Então, o tema da nossa aula de hoje é la polissemia em palavras da língua espanhola, certo? Então, a gente vai entender o que seria a polissemia, qual é a função dela, certo? Dentro da língua espanhola, e vamos aí aprender alguns exemplos de polissemia na língua espanhola e como o contexto é super importante na construção de significados das palavras, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula hoje, com dois exemplos, tá bom? Que eu tenho aí, entendendo o significado a partir do contexto, certo? Então, eu tenho dois exemplos aí que a gente vai fazer a leitura, O primeiro está escrito: Shakira es una estrella de la música latina, certo? E o segundo eu tenho: En el cielo hay una estrella brillante, certo? Então, nas duas frases, eu usei uma mesma palavra aí, que a palavra é qual? Estrela, certo? Que ela tá destacada aí pra gente observar bem, certo? Agora, na primeira frase, eu disse que Shakira es una estrella de la música latina. Qual seria o significado dessa palavra estrela aí, certo? Nesse sentido, eu disse que estrela porque ela é uma pessoa de destaque na música latina, certo? Shakira é uma pessoa de destaque, ela é uma estrela da música latina. Já no segundo exemplo, eu usei a mesma palavra, estrela, certo? Mas está aí, En el cielo hay una estrella brillante, certo? Então, aí nesse caso, eu usei estrela no sentido literal, né? Que é um corpo celeste, seria, né? Então, a mesma palavra aí, eu usei ela nas duas frases, porém, elas estão aí com significados diferentes, porque o contexto de uso de cada uma está diferente. Eu digo, então, que a palavra estrela é uma palavra polissêmica na língua espanhola, certo? Então, vamos entender o que seria isso. O que seria uma palavra polissêmica ou o que seria a polissemia, tá bom? Que é polissemia? Palavras polissêmicas são palavras que apresentam mais do que um significado, certo? Então, quando eu tenho mais de um significado na mesma palavra. Assim, a polissemia indica a multiplicidade de significados que uma palavra pode apresentar mediante o contexto no qual se encontra inserida. A polissemia faz parte da semântica, certo? E ocorre na maior parte dos vocabulários. Então, nós temos uma série de palavras na língua espanhola que elas vão ter mais de um significado, certo? E sempre é o contexto que vai delimitar qual é o significado dessa palavra. Então, é muito importante eu observar a palavra, né, e ver o contexto onde ela está inserida, porque é esse contexto que vai me dar o significado dessa palavra ali, certo? E aí ela diz, que ela faz parte da semântica, né, que é o campo da linguagem, né, uma parte da linguagem que estuda significados, certo? Que me dá os sentidos e significado das palavras. Então, a polissemia está inclusa justamente aí, porque ela estuda os significados das palavras, tá bom? Então, a polissemia, em alguns casos, depende da região ou país que utiliza esse recurso, enquanto que, em alguns casos, a multiplicidade de significados se utilizam da mesma maneira nos diferentes países, certo? Vamos entender isso aí como um exemplo, Eu tenho aí, ayer, certo? Ayer significa o quê? Ontem, tá bom? Ayer recebi uma carta de mi tio Afonso, en la que me incluía la nueva carta de vinos de su restaurante. Eu tenho palavra repetida aí? Tenho aí uma palavra repetida duas vezes nessa oração, né? Ayer recebi uma carta de mi tio, e mais embaixo eu tenho, que me incluía la nueva carta de vinos de su restaurante. Então, eu tenho a palavra carta usada duas vezes. Na primeira vez que eu utilizei a palavra carta, né, nessa frase, ela está com qual sentido? Naquela correspondência que a gente vê as pessoas, né? Só que na segunda vez que eu utilizei a palavra carta aí, certo? Eu utilizei ela no sentido de quê? De cardápio, de menu, né? Eu digo carta de vinos de su restaurante. Então, em algumas regiões, eu posso utilizar essa palavra carta aí, né, utilizada pela segunda vez, como cardápio ou como menu, né? Em alguns casos se utiliza. E talvez, se eu utilizasse carta, não poderia ser entendida, né? Então, por isso que a gente fala que a região, né, ou o país vai ajudar aí na hora da concepção dessa palavra. No caso do exemplo anterior, da estrela, né, que Shakira é uma estrela da música latina. E la estrella está en el cielo, certo?
Aí ela pode ser definida em qualquer lugar, porque vários países podem aí dar o significado de estrela, como demos para a Shakira, e também no sentido literal que ela estava usada na segunda frase, tá bom? Vamos entender aí quais são as características das palavras polissêmicas, certo? Ó, primeira coisa, elas sempre se escrevem iguais, tá bom? Então, elas vão ter a mesma grafia, não vai mudar nada, tá bom? A única coisa que vai mudar vai ser o quê? O significado, o sentido, né? Que vai ser aplicado de acordo com o contexto, tá bom? Pertencem à mesma categoria gramatical. O que isso quer dizer? Ó, que elas sempre vão ser ou substantivos, as duas, né? No emprego aí, ou vão ser verbos, ou vão ser sempre aí pertencentes à mesma classe gramatical. Elas sempre têm a mesma origem etimológica, certo? Então, elas sempre vão vir do latim, ou são da língua românica, por aí adiante, certo? Então, você ter sempre a mesma origem. E no dicionário, a gente sempre vai conseguir encontrar todos os significados em uma mesma entrada. Então, como eu tive o exemplo aí da carta, a gente pode ter lá carta no dicionário, e o dicionário vai apresentar os vários significados que essa palavra pode ter, certo? Lembrando que em alguns casos, uma palavra pode ser considerada polissêmica porque podemos dar a ela um significado figurado, como é o caso de estrela lá, né? Estrela, no primeiro exemplo, que Shakira é uma estrela de la música latina, lá estamos usando no sentido figurado, né? A Shakira não é uma estrela de verdade, um corpo celeste, né? A gente quer dizer só que ela tem um brilho, um destaque aí relacionado na música latina, certo? Agora, no segundo exemplo, eu realmente utilizei a palavra estrela no sentido literal, certo? Então, ó, vamos ver aí algumas atividades, certo? Algumas práticas aí que eu posso adquirir durante falando sobre palavras polissêmicas, tá bom? Então, a primeira tem uma pergunta que diz o seguinte, ó. Que palavra polissêmica utilizarias para estas duas orações, certo? Então, ó, eu tenho aí 3 opções. Fortuna, ciudad e capital, certo? 3 palavrinhas aí. E eu tenho 2 orações. Vamos observar aí as orações, ó. Buenos Aires es la... Tem um espaço para completar aí com a palavra de Argentina, certo? Minha primeira oração aí. La casa que compré representou todo mi... E outro espaço. Então, qual palavra aí seria mais adequada para usar nessas 2 orações? Fortuna, ciudad ou capital? Seria a palavra, ó, capital, certo? Eu digo, ó, Buenos Aires es la capital de Argentina, certo? Aí eu estou utilizando no contexto que a gente conhece já, né? No sentido literal, capital de uma cidade, de um país, né? Então, no caso aí, ó, Buenos Aires es la capital de Argentina. E no segundo, ó, la casa que compré representou todo mi capital, né? Agora aí, nesse exemplo, nessa oração, nesse contexto, né? A palavra capital significa o quê? Dinheiro, né? Que a casa que comprei representou todo mi capital, certo? Vamos para mais uma, ó. Olvidé, certo? Esse olvidé seria o quê? O verbo olvidar, esqueci, né? No passado. Olvidé lá para abrir la casa en la oficina. Palavra oficina, escritório, certo? Na língua espanhola. Então, olvidé lá para abrir la casa en la oficina. E depois, ó, segunda oração, tem utiliza lá que está en la caja de herramientas para aflojar esta tuerca, certo? Tuerca seria porca, certo? Então, ó, tenho mais 3 opções aí. Eu tenho llave, pinça e massa, certo? Então, ó, de acordo com as 2 orações, o contexto de uso nas 2, qual seria a palavra mais adequada aí para eu poder aplicar nessas 2 orações? Seria qual? Llave, pinça ou massa? Olvidé la llave para abrir la casa en la oficina. E nesse caso aí nós estamos utilizando em qual sentido? De abrir porta, né? La llave, certo? Para abrir la casa en la oficina, né? O escritório. E a segunda oração, ó, utiliza la llave também que está en la caja de herramientas para aflojar esta tuerca, para afrouxar a porca, certo? E, ó, a última palavra que eu tenho aí como opção, ó, massa significa martelo, certo? Marrete na língua espanhola, né? Que é da figura que está aí no final, tá bom? Então, a gente observou aí, ó, que a palavra llave é uma palavra polissêmica, porque aí, nesse caso, eu pude utilizar ela aí
com dois significados diferentes, né? Em dois contextos diferentes, tá bom? Vamos para mais uma, né? Tenho mais 3 opções aí, ó. Aliança, anillo e união, certo? Vamos ver as 2 orações. Los amigos firmaram una estratégica, né? E por último eu tenho, ó, le regaló una de ouro, certo? E aí, como ficariam as frases, né? Los amigos firmaram una quê? Una aliança, certo? Aliança seria o quê? De se juntar entre eles, né? Firmaram uma aliança, né? Estratégicas. E por último eu tenho, ó, le regaló una aliança também, né? Aquela que pomos no dedo, certo? De ouro, né? Então eu tenho a palavra aliança também, que é uma palavra polissêmica, porque aí eu pude utilizá-la em 2 contextos diferentes, tá bom? Vamos seguir aí, ó. Une as palavras polissêmicas com seus significados. Então aí, ó, sempre eu tenho 3 opções de palavras polissêmicas e eu vou dizer quais são os significados que eu posso dar a elas, né? De acordo com o contexto. A primeira palavra que eu tenho é cura. O que seria cura, né? Quais são os significados que eu posso dar para essa palavra na língua espanhola? Então, ó, cura eu posso dizer o quê? Que é sacerdote ou pode ser relacionada à medicina, certo? Porque cura na língua espanhola seria o padre, né? E também quando está relacionada à medicina, né? Como curado, né? Ou se curou, podemos dizer, certo? Segunda palavra eu tenho, ó, carta. Quais são os significados de carta que eu posso ter, né? Eu tenho aí as opções e a mais adequada seria, ó, correspondência, certo? Como a gente viu, né? E menu de um restaurante. Esse aí pode ser uma carta, né? São os 2 significados que eu posso dar para ela, dependendo do contexto. E por último, eu tenho, ó, sirena. Sirena poderia ser o quê? O que me sobrou, ó, criatura mitológica, que seria a sereia, né? E o sonido de uma ambulância, né? Também chamamos de sirena na língua espanhola, certo? Vamos para a última, ó. Eu tenho muñeca, pluma e barro, certo? Vamos ver aí, ó. Muñeca, eu posso dar quais significados para ela? Muñeca pode ser, ó, parte del cuerpo, a muñeca, né? E pode ser também um juguete, que é um brinquedo, a boneca, né? Na língua espanhola a gente chama de muñeca. Então eu posso aplicar esses 2 sentidos a ela, dependendo do contexto. Pluma, o que seria pluma? Ó, utensílio para escrever, né? A nossa caneta, a pluma, né? O bolígrafo, eu posso chamar na língua espanhola. E parte de las aves, né? Algumas aves têm plumas, certo? Então aí, ó, nesse caso, pluma também eu tenho 2 significados que vai depender do contexto. E por último eu tenho barro. Barro seria o quê? De pouca estatura, uma pessoa barra, chamamos, né? E um instrumento musical, né? O baixo, que chamamos na língua portuguesa, tá bom? Então, ó, observem aí que são muitas palavras que sempre vão ter mais de um significado e que sempre o contexto que vai me auxiliar para saber qual seria o sentido, o significado que eu vou usar aí nessa palavra, tá bom? Então, para a gente finalizar nossa aula, né? É muito importante, ao se estudar uma língua, conhecer e ampliar o leque de vocabulários nela existentes, tá bom? Entender que uma única palavra pode ter vários significados te ajudará na comunicação de diferentes contextos de uso da língua, né? Então, é importante a gente saber que uma palavra vai ter vários significados e aí, dependendo do contexto de uso, né, eu vou poder aplicar significados diferentes a ela. A leitura também é uma das habilidades que auxilia na ampliação de significados dessas palavras. Então, quanto mais eu leio, mais aí vocabulários eu vou adquirindo e mais eu vou conseguir aí ampliar as minhas palavras da língua espanhola, certo? Para exercícios sobre esse conteúdo, acesse a plataforma Edu, tá? Muitas graças e hasta a próxima classe.